Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, fisioterapeuta, e hoje nós vamos dar início a mais um PocketCast. Hoje eu estou aqui com o Anderson Sutil, que é técnico de segurança do trabalho, e ele vai nos explicar um pouco mais sobre normas regulamentadoras e como eles aplicam ela dentro do canteiro de obras. Fica ligadinho aí no vídeo. Muito obrigado por aceitar esse convite, né? A gente está aqui para falar um pouco mais sobre normas regulamentadoras e de antemão eu já te envio logo a pergunta. O que significa uma norma regulamentadora? Explica aí pra gente. Então, norma regulamentadora, tão conhecida como as NRs, né? Ministério do Trabalho e alguns órgãos fiscalizadores, né, nesse ramo aplicam, né, dentro do ambiente de trabalho, seja ele na construção civil, né, como nós estamos aqui, ou seja, em qualquer outro ramo, qualquer outra atividade. As normas regulamentadoras, elas vêm para dar uma regulamentação, por exemplo, na questão da segurança e saúde do trabalhador. Então, nós trabalhamos com essas normas, né, e procuramos seguir elas à risca para poder cumprir ali e fazer a execução dessas normas na prática, por exemplo, dentro de um canteiro de obra ali, para cuidar da saúde do trabalhador, sempre trabalhando com a questão da prevenção, que é prevenir para esse trabalhador não ficar doente, para esse trabalhador não sofrer algum tipo de acidente, que venha ali com certeza ocasionar um prejuízo na saúde dele. Bom, a gente sabe que se for falar de um pouco mais de saúde, ou seja, direcionar essas normas regulamentadoras para a área da saúde, no caso da fisioterapia, nós entramos com duas normas regulamentadoras, que é a número 17 e a número 32. Para quem não sabe, as normas regulamentadoras, elas vêm uma sequência de acordo com cada local onde vai ser aplicado aquela determinada norma. Então a norma número 17, ela fala muito da ergonomia, né? E a 32, ela fala exatamente da questão do trabalhador da saúde. Eu vou tirar um pouco de lado a norma número 32, eu queria que você falasse um pouco sobre a ergonomia em geral, que também nos interessa muito. Como é aplicada essa norma número 17 dentro do canteiro de obra? Quais são os principais tópicos utilizados pela norma número 17? Correto. Então, dentro do canteiro de obra, nós procuramos sempre estar fazendo avaliações. Antes de qualquer execução de qualquer trabalho, é importante que o técnico de segurança, o engenheiro de segurança do trabalho, vá ao local do trabalho, né, vá em loco ali e faça essa avaliação. Por quê? Com essa avaliação, ele vai conseguir identificar quais são os riscos. Muitas vezes, por exemplo, dentro de um canteiro de obra, o risco de ergonomia ele é constante, né? Porque ali existe levantamento de peso, existe questão de postura inadequada do trabalhador, e tudo isso, se não tiver uma correção e uma prevenção, vai ocasionar alguma lesão nesse trabalhador, vai trazer posteriormente algum tipo de dano à sua saúde, né? Então, o que nós fazemos? A tão chamada prevenção, e inclusive existe um ditado que é melhor prevenir do que remediar, né? E a gente leva muita risca a esse ditado. Por quê? Porque se eu trabalho na prevenção, eu não vou ter que depois trabalhar na correção de algum tipo de problema na saúde desse trabalhador. Então, nós procuramos sempre fazer essas avaliações. Por exemplo, dentro de um canteiro de obra, Anderson, o que você pode me dar como exemplo? Eu te dou exemplo aqui que nas grandes construções e até pequenas construções, hoje em dia existem os maquinários, né, de apoio para que hoje em dia o funcionário ele não precisa ter tanto esforço, né? Às vezes na questão da própria postura, o cara vai levantar peso, vai pegar, por exemplo, um saco de cimento na construção civil, né, que tem aí mais de 60 quilos, ou 60 quilos no caso. O que a gente costuma sempre alertar? Cara, não pegue sozinho, chama um colega para te ajudar. Normalmente a gente tem alguma forma também de fazer esse transporte usando uma empilhadeira, usando até mesmo um carrinho de mão, né? Vou levantar um material, por exemplo, em cima de um patamar de um prédio. A gente procura usar um guincho de coluna, até mesmo uma groa, né, de maior porte, aí, dependendo do tamanho da obra. Então, tudo isso
para evitar que o trabalhador venha fazer o esforço, até mesmo por conta das posturas inadequadas, né? Que a gente chama dentro da segurança do trabalho, que essa é a prevenção que se deve fazer. Logicamente, também, antes do início do trabalho, é importante que se faça também um alongamento, né? Algum tipo de atividade física, principalmente alongamento, para que o trabalhador comece o dia ali já naquele gás, naquela situação ali que ele vai poder evitar algum tipo de lesão, né, por conta ali de muscular, alguma coisa nesse sentido. Foi bom você ter falado sobre isso, porque muitos fisioterapeutas já trabalham na área de construção civil e no próprio ambiente de trabalho exatamente fazendo essa função. Qual é essa função? Exercendo alongamentos, fazendo com que estímulos do dia a dia do trabalhador faça com que aquilo dali hidrate suas articulações e evite posteriores lesões. Muito bom você ter falado também em relação a patamares. Até onde a gente sabe, cada patamar ou cada tipo de construção civil é executado dentro de uma norma regulamentadora diferente ou várias ao mesmo tempo, né? Por exemplo, você falou no primeiro andar do prédio, né, digamos assim, que são usados outros tipos de segurança, dentre elas o próprio capacete, que isso aí é indispensável, mas também gruas, são utilizados guindastes, meio de transporte, né, de material, para que o funcionário não venha precisar ter tanto esforço físico ali, né? Mas imagina, se a gente tiver a situação ali de um funcionário ter que carregar, por exemplo, essas próprias colunas de ferro, se ele tiver que carregar isso na mão, vai ter um esforço, né? Vai ter um esforço, vai precisar no mínimo aí uns 6, 7 funcionários para carregar uma coluna de ferro como essa. Então, é importante ter esses tipos de maquinário que também evita esse esforço, né? Claro que tem situações ali que não tem como, uma situação ou outra, mas quanto mais a gente também fazer essa avaliação dentro dos canteiros e aplicar, digamos assim, o uso desses equipamentos auxiliares, a gente consegue também eliminar esse tipo de risco que vem através da ergonomia, muitas vezes por questão de postura inadequada, movimento repetitivo, né? Pega aí, por exemplo, um funcionário que ele passa o dia inteiro com um alicate na mão, com uma turquesa na mão, fazendo uma armação, apertando, amarrando arame, apertando ferro, né? Cortando arame. Então, esses movimentos repetitivos ao longo da jornada de trabalho, vai chegar um momento, cara, que vai trazer alguma situação de complicação para a própria saúde desse trabalhador, né? Um exemplo disso que a gente pode dar é a LER, né? É uma doença que pode ser ocasionada por movimento repetitivo. Exatamente, muito bom saber, muito bom você ter tocado nesse assunto. Partindo desse princípio de prevenção, quais são os itens essenciais, fundamentais dentro de uma construção civil como forma de prevenção de acidentes? Certo. Primeiramente, a gente sempre vai atuar com a questão preocupado, né, com a questão do coletivo primeiro, para depois se aplicar no individual. Então, existe uma sigla que a gente fala dentro da segurança do trabalho, que primeiro a gente precisa aplicar os EPCs. O que são os EPCs? Equipamento de proteções coletivo. Então, primeiro eu me preocupo com o coletivo, e aí sim, fazendo aquelas avaliações que eu falei, de cada setor, de cada departamento, né, seja da obra, seja da empresa, a gente vai conseguir identificar o risco e aplicar, se necessário for, o equipamento individual, que é o tão conhecido EPI, né? Então, o principal primeiro é sempre aplicar os EPCs. O que são os EPCs? Por exemplo, numa construção civil como essa, a nossa preocupação não deve ser somente com os funcionários que trabalham na obra, mas sim com o em volta. Por exemplo, aqui nós estamos num prédio que tem, logo do lado tem avenidas, tem calçada, então tem pedestre passando, né? Corre risco de cair alguma coisa, algum material, ter queda de material e machucar alguém, ocasionar algum tipo de acidente para outra pessoa também que não atua dentro do canteiro de obra. Então a gente sempre vai trabalhar utilizando as proteções coletivas, né? Por exemplo, bandejões, guarda-corpos, né? Sinalização, que é muito importante dentro da obra ou ao redor da obra, sempre sinalizando quais são os riscos ali, queda de material, queda de altura, muitas vezes o funcionário está trabalhando num ambiente ali elevado, então existe a preocupação de sempre o funcionário estar utilizando um cinto de segurança, uma linha de vida também, que é um EPC, é uma forma de você cuidar do coletivo. E aí sim, o individual depois a gente aplica, claro, sempre observando a necessidade de cada ambiente, de cada função dentro do canteiro.
Poderia falar um pouco mais sobre os EPIs, capacete, luva, bota, não é isso? Sim, isso são equipamentos totalmente essenciais para dentro da construção civil, né? Não existe um trabalhador atuar dentro de um canteiro de obra ou trabalhar com construção civil sem usar EPI. Eu costumo dizer muito que o EPI ele é algo muito básico, né? Às vezes as pessoas, por não ter muito conhecimento do que um técnico de segurança faz, o que a área de segurança e engenharia do trabalho faz em relação a isso, as pessoas se limitam à questão de uso de EPI. Não, vai muito mais além disso. Como eu falei, primeiramente a gente se preocupa com o macro, né? Com o ambiente ali do canteiro, com a quantidade coletiva desses trabalhadores, para depois aplicar o EPI. Mas, num resumo assim, os equipamentos de proteção individuais mais cobrados no canteiro de obra, capacete, botina, que a gente fala calçado de proteção, né? Óculos, protetor auricular, né? Porque dentro da construção civil também existem vários outros riscos, por exemplo, não só queda de altura, não somente risco de corte, risco de queda de material, mas, por exemplo, o ruído é constante, né? Vocês viram que quando vocês chegaram ali, estava tendo bastante ruído por conta que eles estão fazendo um rompimento ali, utilizando algumas ferramentas. Então, esse barulho, se o trabalhador não se proteger, ao longo do tempo, vai trazer um prejuízo, né? Principalmente para sua audição. Se o cara não utiliza um óculos, isso pode prejudicar seu olho, né? O cara está trabalhando ali, às vezes, até mesmo questão, aí a gente está trabalhando num ambiente aberto, o cara não utiliza um óculos escuro, por exemplo. O próprio raio solar já vai prejudicar, vai trazer um dano à sua saúde. Então, são coisas essenciais ali que a gente sempre está monitorando, sempre está cuidando dentro do canteiro de obra. Muito obrigado por todo o tempo explicado, né, para a gente, todos esses detalhes que somente um técnico de segurança do trabalho realmente é capaz de nos ensinar, né? E eu queria saber um pouco mais da tua vida pessoal. Como o Anderson Sutil começou na questão do trabalho? Então, legal essa pergunta, porque me faz lembrar de tudo, do começo, né? Eu, antes de ser técnico de segurança do trabalho, eu já trabalhava na construção civil como armador de ferragem. Então, assim, era operário também, né? E não deixei de ser, até hoje atuando na construção civil. Já tem mais de 10 anos que eu atuo nessa área da construção civil, né? É uma área que eu aprendi a gostar, gosto muito de atuar nessa área. E é muito importante. Então, o começo foi realmente já atuando na construção civil como armador de ferragem. Aí passou um tempo, teve uma situação ali que eu me vi precisando, né, crescer, buscar alguma coisa diferente. E aí surgiu a oportunidade de fazer o curso, estudei, fiz o curso, me formei nessa área. E desde quando eu me formei, eu já comecei a atuar na construção civil. De lá para cá já se passaram 10 anos já atuando nessa área. Muito bom, muito obrigado por aceitar esse convite, né, por esclarecer todas essas dúvidas. Aqui embaixo a gente vai colocar o link do Instagram dele para você seguir, compartilhar do trabalho dele. Você também não se esqueça, curta, comente, compartilhe, tire suas dúvidas, deixem suas perguntas, que ao longo do tempo a gente vai respondendo. Valeu, pessoal, fica ligadinho aí nos próximos vídeos.